Entre as regras míticas dos Apalaches mais conhecidas estão: se ouvir um assovio à noite do lado de fora da casa, não abra janelas e nem portas, e mantenha as cortinas fechadas. Se estiver andando pela floresta e achar que viu algo, não ache nada. Finge que não viu e vá para casa. Se escutar o seu nome do nada, não vá conferir. Deixa isso para lá. À noite você deve trancar a casa toda e fechar as cortinas. Se te chamarem, não responda. Não abre as cortinas. Se você ouvir seu pet do lado de fora da casa, não deve ser ele e não abra a porta. Nunca assobiar à noite. Dizem que pode chamar espíritos, atrair azar ou coisa pior. Jamais levar uma vassoura velha para uma casa nova. A crença é que você traz junto toda a má sorte do passado. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fatos Evidentes. E hoje vamos falar dos mitos e lendas mais pavorosas dos Estados Unidos. E temos no cardápio as lendas indígenas dos Cherokee e dos Catawba, temos o não-cervo, e se trata de uma lenda urbana originária da região dos Apalaches. Parece um cervo, mas dizem que não está vivo. E só para não deixar passar em branco, vamos lembrar a lenda do Homem-Mariposa. E é isso aí. Então deixe o seu like e vamos nessa! Bora! Brown Mountain Lights, NC, é o fenômeno mais documentado na faixa dos Apalaches. Nas memórias orais da região, especialmente entre os Cherokee e em algumas versões dos Catawba, existe uma narrativa que conecta as luzes a espíritos. Por exemplo, disse que são as lanternas de mulheres ou virgens que procuram maridos ou guerreiros mortos numa antiga batalha naquela área. Essas explicações tradicionais aparecem repetidas vezes em textos locais e placas de interpretação turística, mas é parte central da mitologia local. As equipes de universidades instalaram câmeras de baixa luz e registraram horas de material. Algumas filmagens foram interpretadas como luzes reais no terreno, mas não há consenso definitivo. Muitos estudos sugerem que boa parte dos avistamentos tem explicações terrenas, embora haja imagens intrigantes. Mas temos explicações mais exotéricas: plasmas geofísicos, piezoeletricidade, fenômenos atmosféricos raros, aparecem na literatura pop e em discussões de entusiastas, mas faltam provas robustas que as liguem consistentemente ao caso Brown Mountain. Ainda temos o não-cervo. O não-cervo é uma lenda urbana originária da região dos Apalaches, nos Estados Unidos, que descreve uma criatura que se assemelha a um cervo, mas que se move de maneira antinatural e perturbadora, e cuja aproximação revela a sua verdadeira e sinistra natureza, não sendo um animal comum. As descrições variam, mas geralmente inclui a ideia de um ser que não é um cervo verdadeiro, um ser que as pessoas encontram em florestas ou locais isolados e que causa terror e medo por sua aparência e comportamento estranhos. Características da lenda. À distância parece um cervo, no entanto, quando se aproxima, a verdadeira perturbadora é revelada. Não é um animal, mas algo totalmente diferente. A criatura pode mover-se de forma estranha e incomum, não como um cervo normal. Para os mais corajosos que se aproximam, as consequências podem ser desastrosas, com relatos de pessoas que não sobreviveram para contar a história depois de encontrar a criatura. Para não esquecer da lenda mais lembrada quando se fala de seres paranormais, vamos falar do Homem-Mariposa. Mothman, ou Homem-Mariposa, é uma suposta criatura sobrenatural que teria aparecido em Charleston e Point Pleasant entre novembro de 1966 e dezembro de 1967. Sua aparição estaria associada ao acontecimento de futuros desastres. A criatura é estudada e investigada pela criptozoologia, sendo, portanto, um criptoide. O primeiro avistamento atribuído à criatura alada aconteceu em 12 de novembro de 1966, por 5 homens que estavam cavando uma cova em um cemitério perto de Clendenin. Eles viram uma figura humana de cor marrom e com asas.
De acordo com o livro Strange Creatures from Time and Space, de 1970, de John A. Keel, a criatura sobrenatural começou a ser vista no raio a partir de 1959, quando sobrevoou rapidamente o pátio da casa de um médico. Trata-se de uma borboleta gigante e apenas se atreveu a mencionar o incidente para algumas pessoas. O som foi descrito por outras testemunhas em locais e dias diferentes como sendo emitido por um grande rato. Após essas visões, o Mothman passou a ser visto com mais frequência em Point Pleasant, onde ganhou a notoriedade que se espalhou pelo mundo, sobretudo entre os anos de 1966 e 1967. Foi descrita como sendo uma aparição de um ser alado muito grande, com olhos fumegantes vermelhos. Observações foram relatadas em Mason, Lincoln, Logan, Kanawha e Nicholas. A maior parte da população permaneceu cética, mas a histeria das testemunhas que se multiplicavam rapidamente era muito real. Um dos casos mais notórios ocorreu na tarde de 15 de novembro de 1966, ao passarem de carro por uma fábrica abandonada de TNT perto de Point Pleasant, Virgínia Oeste. Foi então que dois jovens casais avistaram dois olhos enormes, de 5 centímetros de largura e 15 centímetros distantes um do outro, ligados a uma coisa que tinha a forma de um homem, mas maior. Talvez entre 1,80 m e 2,10 metros de altura, e tinha asas grandes recolhidas nas costas. Os olhos eram hipnóticos, as testemunhas concordaram. Quando o ser começou a se mover em direção à porta da fábrica, os 4 entraram em pânico e fugiram. Logo depois, viram a mesma criatura, ou semelhante, na encosta de uma colina perto da estrada. Ela abriu as asas, que pareciam de morcego, levantou o voo e seguiu o carro, que àquela altura estava a 160 km por hora. Disse um dos 4 ao investigador John A. Keel que ele nem batia as asas. Ficava acompanhando-os de cima. As testemunhas disseram ao xerife interino Millard Halstead que ela emitia um ruído de um disco tocado em alta velocidade ou um relincho de camundongo, e seguiu-os pela rodovia 62 até a divisa da cidade de Point Pleasant. A própria polícia da cidade de Charleston, Virgínia Ocidental, recebeu uma chamada telefônica excitada de um certo Richard West às 10h15 da noite na segunda, 21 de novembro. O homem insistia que um homem alado estava sentado no telhado da sua casa. Tinha cerca de 1,80 m de altura e uma envergadura de asas de 1,80 m a 2,40 m, relatou West, totalmente incrédulo. Disse ainda que a criatura tinha grandes olhos vermelhos. A aparição desse misterioso ser foi notícia no New York Sun em 18 de setembro de 1877. O jornal relatou que uma curiosa criatura, com um aspecto humano, mas com asas de morcego, ou para outros de mariposa, foi visto em Nova York, particularmente em Brooklyn, durante o período de 1877 a 1880. Na Inglaterra, também no início do século XIX, nas cercanias da região de Piccadilly Station, foram relatadas aparições de uma estranha criatura que se acredita ser o Homem-Mariposa. Alguns descreviam esta sinistra figura como um cavaleiro alado acompanhado de seu cão negro, Black Dog, de olhos vermelhos que são vistos à noite dentro dos túneis do subterrâneo de Londres. Estas estranhas aparições começaram a ser descritas, coincidentemente, logo após a demolição do teatro Egyptian Hall na cidade de Londres. Vários estudiosos do caso deduzem que a tal criatura com grandes asas e olhos vermelhos pode ser um titualba, nome científico para uma coruja que se esconde em celeiros e só sai à noite. Mas as conclusões ainda não são definitivas e os estudos e discussões avançam.